Olá, meu nome é André Meirelles, eu sou diretor de alocação e distribuição da InvestSmart e estamos aqui na Expert 2022 junto com o Luiz Aracaki, gestor do Private Equity da Vinci, para discutir um pouco como é esse mundo, né? Então, Luiz, eu pediria que você se apresentasse brevemente e começasse já falando o que é um Private Equity. Legal, obrigado André, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Queria começar elogiando aí a plataforma de vocês, acho que vocês são um exemplo clássico aí de como o mercado sofisticado consegue distribuir produtos de maneira democrática, então a gente fica muito feliz em poder falar aqui com você. Meu nome é Luiz Aracaki, sou parte da equipe de Private Equity da Vinci Partners, trabalho no mercado de Private Equity desde 2009 e estamos num momento muito interessante aqui para educar um pouco mais aqui os investidores sobre o que é o mercado de Private Equity. Tá? Acho que já começando talvez pela sua pergunta, né? Private Equity é um investimento que um gestor que administra o fundo procura identificar setores, dentro de setores, companhias e sócios que porventura se beneficiariam de um capital adicional, se beneficiariam de um sócio institucional para muitas vezes dar um passo de profissionalização, dar um passo de sucessão que essa empresa, talvez pelo tamanho, talvez pelo estágio, talvez até por uma decisão de quem é fundador e controlador acionista da empresa, não buscou, por exemplo, na bolsa. Então, via de regra, você pode imaginar que é uma alternativa de captação de recurso de equity, pode ser um recurso tanto para aplicar o capital na empresa, quanto para, porventura, fazer uma transição de acionista, saída de algum acionista, saída de um sócio, que surge como uma alternativa, por exemplo, ao mercado de capitais, né, no IPO, e que muitas empresas também, né, na maior parte das vezes, por uma questão de tamanho, não têm capacidade de abrir capital na bolsa e, portanto, encontram no Private Equity soluções que podem gerar esse resultado, de novo, de trazer um capital de risco, né, de equity, trazer um sócio, profissionalizar ou muitas vezes ajudar na sucessão de uma empresa. Então são empresas fechadas em capital, na maior parte das vezes a gente não investe em bolsa, a gente investe em empresas num contrato de compra e venda que é longamente discutido. Similar, por exemplo, quando você vai comprar um carro, é uma discussão mais simples. Quando você vai comprar um apartamento, um negócio mais complexo, sempre um contrato maior, né? Sempre um contrato mais complexo. Você vai comprar uma empresa, você pode imaginar contratos de 80, 100 páginas, porque são transações privadas em que muitas das vezes a gente está dando capital, né, do nosso fundo para os fundadores da empresa, para eventualmente reduzirem risco, muitos deles aposentarem, ir para casa e tal. Então são transações que, via de regra, demoram entre 6 a 12 meses para você fechar entre identificar uma empresa, conversar e negociar as condições da transação e de fato fazer o investimento. Você pode demorar cerca de 12 meses para fazer. Então são empresas fechadas, familiares ou controladas por entidades privadas que na maioria das vezes não são listadas em bolsa. Legal. Eventualmente, acho que pode valer a pena você dar um exemplo para a gente de algum case de sucesso que vocês tiveram no passado. Legal. Eu vou dar talvez uns 2 exemplos que ajudam bastante a gente a criar quão amplo pode ser esse produto, né? Então, em 2011 a gente foi a primeira master franquia que o Burger King Corporation aprovou para desenvolvimento da marca Burger King aqui no Brasil. Então foi uma sociedade em que nós, Vinci, investimos em conjunto com o Burger King Corporation no que é hoje a master franquia do Burger King no Brasil. Na época, no Brasil havia cerca de 140 lojas do Burger King, quase todas elas no modelo de franquia diretamente com o Burger King. Nós, então, Burger King,
Brasil, na época chamado, nos tornamos a master franqueada do Brasil, e a partir daquele momento a gente, 20, alocou um capital, a gente, junto com a formação da empresa, praticamente do Greenfield, né, a gente alocou um capital para desenvolver lojas próprias e um modelo de franquia mais estruturado para o Brasil, modelo de master franquia. Em 2017, a empresa tinha cerca de 700, 800 lojas já, a maior parte delas já lojas próprias desenvolvidas pela nossa empresa. Fizemos o IPO na Bovespa, vendemos uma parte importante do nosso investimento na época, e hoje, em 2021, a companhia vai bater quase 1.000 lojas ao longo do Brasil. Então foi um investimento que a gente criou praticamente em conjunto com o Burger King Corporation, uma iniciativa nossa de discussão unilateral lá com eles, e desenvolvemos no que hoje é uma das maiores operadoras de restaurante fast food aqui, QSR, do Brasil, né? A companhia continuou listada em bolsa, abriu capital em 2007, continua listada em bolsa, e a gente ainda tem um pedaço da empresa em bolsa. Hoje já não temos mais nenhuma governança lá dentro, mas no começo do investimento nós éramos controladores, tínhamos controle do conselho, tínhamos controle sobre a gestão, né? Tínhamos autonomia para alterar, colocar o time de pé, e foi um trabalho feito, eu diria que a 6 mãos, né? A gente aqui como investidor de Private Equity, o Burger King Corporation como a sponsor lá de fora e a franqueadora, e a equipe que se tornou sócia no D0, no dia zero com a gente, construímos essa companhia que hoje é uma das maiores. Então esse foi um caso praticamente de um greenfield que a gente criou na 20 e transformou numa das maiores. Trazendo agora para o exemplo talvez mais recente, a gente fez o investimento na aquisição de 100% de uma empresa chamada Pharmax, que é a companhia, uma das principais fabricantes de produtos de cosmética e cuidados pessoais do Brasil. É uma empresa que foi fundada em 1980 pela família Amaral lá no interior de Minas Gerais, na cidade de Divinópolis, e a família vinha controlando a empresa desde então, né? A família identificou em 2016 que tinha uma necessidade quase que intrínseca da família mesmo, de buscar uma sucessão, né, de transformar talvez a segunda geração em parte da equipe de gestão, mas que eles queriam, de uma certa forma, resolver a questão patrimonial da família ainda com a presença dos fundadores, né, com a geração dos fundadores no dia a dia. Contrataram na época um diretor executivo, um CEO profissional que veio da Unilever, do mercado de cosméticos. Ele profissionalizou a empresa desde então, e em 2021 nós compramos 100% da Pharmax, ou seja, foi uma transição completa da sucessão da mão dos fundadores, que vinham construindo uma história de muito sucesso, para uma transição agora de uma gestão 100% profissional, 100% hoje controlada pela 20. Então esse é um exemplo outro de uma companhia estritamente familiar que fez uma transição de sucessão, e nós hoje somos acionistas com 100% do capital da empresa, numa trajetória de crescimento aqui. A gente aloca muitas dessas vezes, assim como no Burger King, em outros muitos exemplos, a gente aloca capital adicional à aquisição para implementar, né, para poder implementar planos de crescimento para as empresas em que a gente investe. Legal. Deixa eu te perguntar, como é que você vê o varejo investindo em Private Equity? Eu acho que começou há muito pouco tempo essa exposição. Até pouco tempo era um mercado muito concentrado em investidores institucionais, e ainda assim muito concentrado em investidores institucionais internacionais, globais. Aos poucos, as gestoras de fundos de pensão, até fundos de fundos brasileiros foram surgindo, e com isso eu acho que uma democratização também para chegar no varejo. Acho que é um excelente momento para o varejo passar a olhar para um produto de Private Equity, principalmente numa questão de diversificação de carteira mesmo, porque o investimento de Private Equity ele tem um ciclo muito mais longo, né? A gente, via de regra, investe numa empresa, permanece por pelo menos 4, 5, 6, podendo chegar até 7, 8 anos, para depois desinvestir, né? E a gente faz isso ao longo
de um período longo, né? Período de 5 anos para investir, montar uma carteira de Private Equity, depois 5 anos para desinvestir. Então é um investimento que o investidor de varejo tem que ter a consciência que ele vai ficar de 5 a 10 anos investido na empresa. Obviamente você pode devolver antes, mas como diversificação de carteira para buscar um retorno adicional ao que a bolsa tem capacidade de gerar, ao que uma renda fixa naturalmente tem capacidade de gerar, eu acho que é um momento ótimo para gestores como vocês passarem a olhar para nossas oportunidades, nossos fundos como uma frente de diversificação, justamente para trazer esse potencial de gerador de retorno adicional para uma carteira de longo prazo. Você acha que o momento macro, o momento político do país é adequado para esse investimento ou é indiferente, enfim? Nenhum dos segmentos em que a gente investe fica totalmente... não fica exposto às variações macro. Mas eu diria o seguinte: o que a gente vem encontrando desde que Private Equity no Brasil passou a ser feito, né? No início de 2010, mais ou menos, o número de capital levantado para investir em Private Equity no Brasil, ele era cerca de 4, 5 vezes o que hoje é levantado. Muito trazido por investidoras, né, ou gestoras internacionais que levantavam fundo para fazer investimentos de Private Equity no Brasil. Era um pico da popularização do Private Equity, do produto Private Equity no Brasil, através de investidores institucionais. De lá para cá, muitas dessas gestoras deixaram o país, deixaram a América Latina como um todo, e as poucas gestoras, né, e a gente na Vinci se orgulha de ser uma delas, que passaram pelos múltiplos ciclos macroeconômicos, inclusive que o portfólio conseguiu gerar valor ao longo desses ciclos, se mantiveram ativas. Hoje eu diria para você que é um momento propício para ter fundo levantado para investir em Private Equity, justamente porque a gente vê uma escassez de capital disponível para investir em Private Equity no Brasil. Tá? Então eu diria que hoje o nível de competição que nós, gestores de Private Equity, encontramos para o mesmo ativo, ele reduziu muito, o que significa que a gente consegue muitas vezes conversar de maneira bilateral com a companhia, né, exclusivamente, de maneira proprietária. Isso nos capacita a investir com estruturas mais adequadas, em que nos permitem proteger de risco de queda de valor da empresa, ao mesmo tempo entrar num valuation, né, num valor de entrada, numa avaliação muito mais adequado ao que, por exemplo, seria uma alternativa de bolsa, e estruturar a transação também de maneira mais propícia para que a gente mitigue risco. Então, o momento para ter exposição em Private Equity, eu acho que esse ciclo deve ser muito favorecido, em particular por essa escassez, vamos dizer assim, de capital disponível para fazer isso que a gente faz aqui no Brasil. E sendo um pouco mais, talvez, provocador, né? Existem alguns fundos de Private Equity à disposição para serem investidos através da plataforma XP, que o nosso escritório usa, né? Como é que você analisaria um fundo de Private Equity? Como é que a gente poderia, eventualmente, buscar algum framework para dizer, olha, esse fundo parece legal, esse aqui talvez um pouco menos, esse aqui talvez um pouco mais, enfim, o que você acha relevante que o investidor considere na decisão de alocação em um fundo de Private Equity? Perfeito, ótimo ponto. Eu acho o seguinte, primeiro é olhar o histórico do gestor, porque Private Equity, ainda que seja pareça ser um produto de ciclicalidade alta, ele é um ciclo de longevidade, é um ciclo de resiliência, né? Então, quais desses gestores estão no Brasil, fazendo investimentos no Brasil há vários ciclos? Acho que essa é uma maneira interessante de você começar a analisar o histórico de quem está liderando as plataformas, os fundos, né? Outra estratégia, porque são estratégias que muitas vezes não são competidoras, né? Às vezes elas são complementares, né? A gente, por exemplo, na Vinci mesmo, a gente tem duas estratégias que na nossa visão se complementam. A gente tem o VCP, que é a estratégia que foi a gênese da Vinci lá atrás, em que a gente procura fazer investimentos de tamanho entre 70 e 90 milhões de dólares por investimento, para pegar majoritariamente percentuais de controle na empresa,
profissionalizá-la, com viés de crescimento, mas também com viés de controle muito presente, tá? O VIR, por exemplo, que é a nossa outra estratégia, que é um fundo de impacto, ele já tem uma estratégia de investimentos em empresas menores, então eles fazem investimentos entre 20 e 100 milhões de reais, pegam participações minoritárias na empresa, via de regra em conjunto ou em parceria com outro fundador, com algum operador profissional, e tem participam menos do dia a dia na gestão, tá? Ambas as estratégias funcionam muito bem, são complementares. Então, eu acho que para quem está pensando em investir em private equity, pensar, por exemplo, pensar em gestores, quem são de fato gestores, o histórico desses gestores, há quanto tempo estão fazendo essa mesma estratégia e qual é a estratégia, qual o tamanho do ticket médio. Então, empresas, a gente no VCP, por exemplo, não investe em empresas early stage, né? A gente não investe em venture capital, por exemplo. Ao contrário, por exemplo, uma gestora de venture capital que vai fazer investimentos em empresas que às vezes não geram ainda fluxo de caixa, ainda estão pre-earnings, né? A gente já está num mid to late stage private equity, que as empresas são médias. Então, pensar também em qual estratégia, a que tipo de setor essas empresas vão estar, cada uma das gestoras vai estar investida, também é algo para se pensar. Tem fundos que são especializados, por exemplo, em educação, tem fundos que são especializados em consumo, outros em indústrias. Então, acho que essa complementariedade de estratégia, perfil, tamanho de investimento, mas em particular gestores, eu acho que é algo para sempre se levar em conta. Legal. Luiz, a gente vai se aproximando do final aqui do nosso podcast. Faltou alguma coisa que você acha relevante falar nessa nossa conversa? Que recado você daria aí para os nossos clientes? Eu acho que é o momento certo para investir em private equity no Brasil. Acho que é uma indústria crescente, cada vez mais as empresas estão se educando sobre o valor que tem trazer um sócio institucional para o dia a dia, para a profissionalização da gestão. Cada vez mais as agendas de ambiental, social e governança, que normalmente os fundos de private equity carregam de maneira muito presente, está cada vez mais presente também no dia a dia das empresas. Então, acho que é uma transformação positiva que a evolução do private equity no Brasil pode apresentar aí para as carteiras dos seus clientes. Aqui a gente fica muito animado em poder fazer parte aí no futuro. Legal, eu fico muito feliz de ver esse tipo de instrumento de investimento sendo acessível ao grande público, né? O mercado financeiro se tornando mais complexo, oferecendo mais produtos e demandando mais conteúdo por parte do investidor, né, para tomar a decisão de investimento, e para isso é fundamental um assessor de investimento ali orientando, né? Ficou claro as vantagens desse tipo de investimento. Eu gostaria de adicionar aqui, né? Você tem muito menos fundos de private equity olhando para muito mais empresas do que fundos de ação olhando para empresas com capital aberto em bolsa. Essa assimetria ainda é bastante positiva para o mundo do private equity. E é uma classe que eu acho que tem tudo para crescer bastante na alocação aqui do brasileiro, né? É isso. Muito bem, cara. Pra você ter ideia, no ano passado, a gente analisou 362 oportunidades na nossa equipe de private equity, quase uma por ano, uma por dia, desculpa. O que realmente abre um leque de universo de potenciais investimentos que, infelizmente, hoje na Bolsa, né, por uma questão estrutural aí, o investidor não tem. A Bolsa no total deve estar com cerca de 400 empresas listadas, eu chuto, né? Isso é o que você analisou num ano. Pois exatamente. É muita possibilidade, né? Legal. Bom, Luiz, muito obrigado, e qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Obrigado a você, cara.